do artigo 52 do Regimento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 9ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 6 de agosto de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, o doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis Rocha, doutor Saulo Gonçalves e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto. Presente ainda a secretaria dos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se estes receberam resoluções, e aqui também indago a ata que foi elaborada e depois disponibilizada, para que alguma sugestão, alguma sugestão possa ser feita. Nesse momento, passo a palavra à secretária Evaneide para que faça a leitura da ata da 8ª sessão ordinária com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Com a palavra, Evaneide, para a leitura da ata. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, senhores conselheiros. Novamente, seja bem-vindo, doutor Saulo. Ata da 8ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do ano 2020. Aos 5 dias do mês de agosto do ano 2020, às 8h30, foi verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRTCE, amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 8ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes da sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gurgel do Amaral e Sandra Arraes Rocha. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam resoluções enviadas pela secretária para apreciação, não havendo esse envio e nem necessidade de correção, portanto, deu-se início ao trabalho da sessão. Ordem do dia. Processo de recurso número 4061/2018, auto de infração 2018-048-593, recorrente INAP Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, José William Falcão de Souza. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas, com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por decisão unânime, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4600/2018, auto de infração 2018-05499, recorrente INAP Indústria Nordestina de Acessório para Irrigação, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1.
omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas, com fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por maioria de votos, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, e de acordo com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4063/2018, auto de infração 2018-04847, recorrente, INAP Indústria de Acessórios para Irrigação, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, Sandra Arraes Rocha. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão da fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas, com fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificada pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por decisão unânime, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4355/2018, auto de infração 2018-05505, recorrente INAP Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Sandra Arraes Rocha. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade suscitada pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas, com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificada pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por decisão unânime, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4359/2018, auto de infração 2018-05766, recorrente INAP Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação. Recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e de conclusão da fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas, com fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por maioria de votos, decide reformar a decisão proferida em primeira instância, julgando parcial procedente a acusação fiscal, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.1d da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Contrário ao parecer da assessoria processual tributária. Foi voto contrário a conselheira Mônica Maria Castelo, que se manifestou pela procedência
com a aplicação da penalidade prevista no lançamento do crédito tributário. É só isso, senhor presidente. Alguma alteração a ser feita, senhores? Ivaneide, eu fiquei na dúvida apenas no processo da relatoria da doutora Helena, acho que é o primeiro processo, o segundo processo da pauta. Sim, A decisão foi unânime, é só esse finalzinho que eu fiquei na dúvida. O áudio fração 2018-0499. sim. A decisão foi unânime, né? Você poderia ler só o final, depois das nulidades? No mérito, por maioria de votos. Então, é unânime, Não, é isso? a decisão foi unânime. O único processo que foi por maioria de votos foi esse último do doutor Felipe, que foi a mudança da penalidade. Certo. Senhores, então, com essas alterações, se não houver mais nenhuma observação, a ata está aprovada. Correção feita, senhor presidente. Obrigado. Senhores, vamos dar prosseguimento agora à nossa pauta, a ordem do dia. Foi falado, foi pedido anteriormente, nós temos dois processos aqui da INAP, em que a relatoria cabe ao doutor Pierre, e ele sugeriu a inversão da ordem, ou seja, o segundo processo da pauta, o processo 2599/2018, auto de infração 2018-04927, visto 4, vai ser o primeiro a ser relatado, foi constituído, foi lançado primeiro, né, do que o outro processo que trata de embaraço à fiscalização. A indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Então, feitas essas observações, e aí reafirmo que na pauta nós estamos invertendo, né, a ordem. O segundo processo é o processo 2599/2018, a infração 2018-04927, é o primeiro processo que nós iremos apreciar, que trata da matéria de embaraço à fiscalização. Feitas essas considerações, passo então a palavra ao conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre, para o relato do processo anunciado. Bom dia a todos, bom dia, Vanei, seu procurador, doutor Matheus Viana, em especial, doutor Saulo, seja muito bem-vindo à nossa Câmara. Ambos os autos de infração tratam de embaraço à fiscalização, por falta de entregas ou documentos fiscais solicitados e não entregues no prazo fixado. Eu pedi a inversão dos Doutor processos. Pierre, só Oi. questão de... Se eu puder falar um pouquinho mais alto. Certo, melhorou. Bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, doutora Evaneide, senhor presidente, doutor Matheus Viana, e em especial, doutor Saulo, seja muito bem-vindo à nossa Câmara. Ambos os processos de minha relatoria tratam de multa decorrente de embaraço à fiscalização. Eu pedi a inversão da ordem porque o segundo processo da pauta, que nós vamos julgar agora, ele foi autuado primeiro, é o primeiro auto de infração. Então, ele engloba, certo, determinadas intimações que não foram seguidas, e o segundo auto, outras intimações. Então, em razão disso, eu pedi a inversão da ordem, certo? Então, como dito, trata-se de embaraço à fiscalização, com a multa contido de 123.8c, aplicação da multa, 900 ofícios, certo? A fiscalização, eu vou pedir uma vênia para ler as informações do relatório um pouquinho mais detalhado, porque será importante para nós fazermos a distinção dos figuras, né? Ela afirma que fez o termo de início de fiscalização e, nesse termo de início, ela solicitou vários documentos fiscais, né? Livre registro de controle, produção, estoque, entrada, etc. Né? Não respondeu, não houve resposta dessa intimação e nenhum livro foi entregue. Depois ela fez intimação fiscal para justificar a não inclusão do IPI na base de cálculo, para justificar o lançamento de débito de ICMS e notas fiscais, para justificar, comprovar o recolhimento de ICMS incidido sobre operações interestaduais do não recolhimento,
também forma que o contribuinte não apresentou nenhuma das solicitações, nem atendeu ao solicitado. Em 2014, intimou novamente para justificar a inclusão do IPI na base de cálculo e o não lançamento de débito de ICMS. Ele reintimou o contribuinte, também não foi respondido, né? E enviou também, através dos termos de intimação relacionados abaixo, via correio, a apresentar esclarecimentos sobre operações comerciais. Diante da inércia do contribuinte, não entregar os livros, nem responder essas intimações, foi lavrado o auto de infração. O contribuinte, em sua defesa, ele alega os mesmos argumentos de nulidade dos processos anteriores. Em atenção ao doutor Saulo, eu vou ser um pouquinho mais detido, né, já que ele não teve a oportunidade de participar dos debates anteriores. O contribuinte alega que houve a omissão do número do ato administrativo de ação fiscal sancionado pela autoridade competente, que era indispensável que o termo de início e conclusão tivesse o número da portaria do ato designatório, que houve a falta de intimação regular da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal, que ele não recebeu nenhuma dessas intimações, que a empresa somente tomou conhecimento da fiscalização quando recebeu pelo correio o auto de infração, que não se encontra nos autos qualquer chancela de recebimento de qualquer intimação da empresa, sócio, preposto ou empregado, vinculado ao estabelecimento, que a ausência de motivação da ata administrativa de conclusão, auto de infração e interpretação de seus efeitos jurídicos. Né? Aqui ele queria dizer que não existe motivo para autuação, uma conclusão de mérito, mas essa defesa, como ela é genérica, ela não se aplica diretamente a essa questão do embaraço. Foi para o julgamento em primeiro grau, e a julgadora de primeiro grau afastou todas essas nulidades, certo? Demonstrando que havia número no processo administrativo, que do ato designatório, que a empresa foi irregularmente intimada, e essas intimações foram recebidas pelo porteiro da empresa. Todas as intimações foram recebidas pela mesma pessoa, inclusive pelo que recebeu o auto de infração, certo? Aplicou a teoria da aparência apresentada pelo STJ para entender como válidas essas intimações, né? E que o auto está devidamente demonstrado, não havendo qualquer vício que o nulifique. Em seu recurso, o contribuinte repisa as mesmas alegações, ele não faz qualquer alegação de mérito e apenas repisa as alegações de nulidade. Encaminhado para o parecer, nos mesmos moldes dos anteriores, certo? Ele afasta todas as nulidades em consonância com o julgamento de primeiro grau, demonstrando que, ao contrário do alegado pela defesa e pelo recurso, certo? Os números constam em todos os atos, a designação da autoridade fiscalizadora foi perfeita, as intimações foram realizadas, certo? Foram recebidas no endereço do contribuinte pelo porteiro, que lá trabalha, né? Aplica também a teoria da aparência, né? E indica que nos CDs anexos, todos os documentos estão presentes, certo? Também eu entendo que esse parecer é o mesmo parecer aplicado em todos os processos, certo? Resumidamente, este é o relatório da autuação. Se o doutor Saulo quiser algum esclarecimento adicional no relatório, eu posso fazê-lo. Não, obrigado, doutor Pierre. Estou satisfeito com os esclarecimentos que foram prestados. Obrigado, doutor Pierre, pelo relato do processo. Então, da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Gênero Neto para as suas considerações com relação ao processo relatado. Senhor presidente, senhores conselheiros,
Doutora Sandra, doutora Helena e doutora Mônica. Essas especialmente são muito bem-vindas. Doutora Mônica, Sandra, Helena, doutora Evaneide. Doutor Saulo acaba sendo um acessório, não é não, doutor Pierre? Bem, senhores, nós temos uma questão muito interessante aqui, que é a caracterização do embaraço, a fiscalização. O que é que a nossa legislação estabelece? Lá no artigo 816, ela trata de forma muito clara essa questão do embaraço à fiscalização. Olha o artigo 816 do decreto 24569, ela diz o seguinte, vou ler para vocês, senhor. Sair aqui da tela, ver colocado. Só um minutinho. 816. 816. Deixa-me ler aqui. O 815 diz o seguinte: mediante intimação escrita, são obrigados a exibir ou entregar mercadorias, documentos, livros, papéis e arquivos eletrônicos de natureza fiscal comercial relacionada com o ICMS e prestar as informações solicitadas pelo fisco e a não embaraçar a ação fiscalizadora todos os contribuintes. Todos os contribuintes. Aí lista uma série de contribuintes. E lá no artigo 16 do decreto 24569 diz o seguinte: a recusa por parte do contribuinte ou responsável da apresentação de livros, documentos, papéis, equipamentos e arquivos eletrônicos necessários à ação fiscal ensejará ao agente do fisco o lacre dos móveis, inclusive, se for o caso, um procedimento judicial para que possa, através de uma ordem judicial, acessar aqueles elementos ou aqueles documentos, aqueles elementos de prova necessários à ação fiscal. Então, a nossa legislação autoriza esse procedimento naquelas hipóteses em que o contribuinte se recusa a apresentar os documentos. É evidente que, nesse caso aqui que se está a analisar, não se chegou a esse ponto em que o contribuinte impediu de qualquer sorte a ação fiscal. Tanto é que essa ação fiscal deu origem a inúmeros autos de infração. Ou seja, ainda que o contribuinte não tenha apresentado todos aqueles documentos solicitados, conforme já relatado pelo doutor Pierre, ainda assim o contribuinte, a ação fiscal se desenvolveu de forma razoavelmente regular, com a lavratura de diversos autos de infração, porque a Fazenda, o agente fiscal, utilizou os elementos que haviam sido fornecidos anteriormente pelo contribuinte. A escrita fiscal do contribuinte, o sistema de processamento que a Fazenda tem, quer seja no âmbito do Estado, quer seja no âmbito federal. Então, com base em todos esses elementos, o agente fiscal conseguiu realizar a ação fiscal. Mas, nesse caso específico, podemos afirmar que ocorreu embaraço à fiscalização. As intimações que foram realizadas foram inúmeras intimações, solicitando tais documentos, tais informações, e o contribuinte se recusou. Há uma discussão, ainda já travamos essa discussão no âmbito do CONAD. Ora, para que o contribuinte pudesse ser autuado por embaraço à fiscalização, essa atitude teria que ser uma atitude manifesta. Ele teria que dizer: não vou entregar os documentos, para poder caracterizar o embaraço à fiscalização. É evidente que a negativa pode se fazer dos mais diversos modos. Necessariamente, para caracterizar o embaraço à fiscalização, o contribuinte não tem que dizer para o agente fiscal: não vou entregar os documentos. Para caracterizar, basta determinadas atitudes. A conduta omissa por parte do contribuinte caracteriza esse embaraço à fiscalização. E foi por essa conduta omissa por parte do contribuinte que o agente fiscal foi autuado. A sanção estabelecida não é essa sanção tão grave, porque o agente fiscal sugeriu a aplicação do artigo 123, inciso 8º C
C da 12.670 da nossa lei, que estabelece uma sanção pequena de alerta, que, inclusive, com a reiteração, ela pode ser duplicada, o que o agente fiscal não fez, que no presente caso, ele poderia ter feito. Ele poderia, em face da primeira recusa, da segunda, poderia até aplicar uma sanção triplicada. Mas ele não fez, ele aplicou só uma sanção. Mas, diante dos elementos que aí estão contidos, ou seja, as diversas intimações que foram realizadas, a Procuradoria não tem outro caminho senão sugerir, senhores, que as nulidades que foram suscitadas pelo contribuinte, tais como a falta de intimação ou a falta do número do mandato de ação fiscal, a inexistência de motivação, e a existência de motivação, e tem um terceiro que ele vem reproduzindo, que ele vem repetindo, que é a inexistência de motivação e a terceiro que ele repete sempre nesse processo, deixe-me só recordar. Motivação. A ausência de intimação regular, a motivação e a falta do número do ato administrativo designatório. Então, essas nulidades, conforme já debatidas anteriormente, em inúmeros processos que foram objeto de análise por parte desse CONAT no decorrer dessa semana, todas foram afastadas. Discuti-las agora me parece desnecessário, mas, en passant, só fazendo referência, o fato é que todos esses elementos que contradizem essas argumentações do contribuinte estão contidos nos autos, as provas da intimação, o número do mandato de ação fiscal, e a motivação, evidentemente, a motivação é o que deu causa ao ato, que, no caso, foi a falta de entrega dos documentos, a omissão por parte do contribuinte. Portanto, senhores, a Procuradoria entende que o caso é de improvimento do recurso com a manutenção do lançamento do crédito tributário consignado nos presentes autos. É assim que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, pela ordem, doutor Pierre, inscrito. Com a palavra. Senhores conselheiros, eu tenho um entendimento que a lavratura do auto de inflação por embaraço à fiscalização não significa que ela vai impedir a fiscalização, mas que ela dificulte o embaraço à fiscalização. E isso está plenamente configurado quando o contribuinte não entrega os livros e documentos fiscais exigidos e a fiscalização tem que buscar outros meios para atingir seu objetivo de verificar, né, a regularidade do contribuinte. Interessante nesse caso aqui é que ele elenca junto a uma intimação para a entrega dos livros. As intimações posteriores são todas para que o contribuinte justifique, por exemplo, por que ele não incluiu o IPI na base de cálculo, por que ele não pagou o tributo. Eu tenho um entendimento que a falta de resposta a este tipo de intimação não configura embaraço à fiscalização, porque a falta de resposta já conduz ao consequente lançamento. Isso, na realidade, é um direito do contribuinte de fazer com uma espécie de pré-defesa do seu comportamento. Se ele assim não se manifesta, certo? A penalidade vem, consequentemente, com auto de infração. É uma oportunidade que o fiscal dá que o contribuinte justifique o motivo por que ele adotou aquela conduta. Neste auto aqui, certo? O fiscal autuou por embaraço junto com essas intimações, mas também junto com a intimação para apresentar o fiscal. Então, desse ponto de vista, certo? Eu tenho um entendimento de que realmente a multa é devida por embaraço à fiscalização, porque houve intimação para a entrega dos livros que não foram. Mas eu tenho um entendimento que, se o contribuinte não consegue justificar que ele não tem resposta, como nós já julgamos o auto do IPI, por exemplo, né? Ele não tem resposta, ele não tem o que dizer. Por que ele não incluiu o IPI? Ele não tem o que dizer, certo? Então, neste caso, não é um embaraço à fiscalização. A fiscalização não sofreu qualquer tipo de embaraço com a falta de resposta, certo?
Com a falta de resposta, a fiscalização simplesmente vai autuar. Não é um embaraço. Poderia facilitar para não autuar, mas se ele não responde nada, vai ser autuação normal. Né? Eu digo isso por causa do segundo processo, que o segundo processo são para intimações posteriores a essa. Então, dentro desse contexto, o meu entendimento é afastar as preliminares de nulidades arguídas, pelas mesmas razões que nós já discutimos anteriormente, e manter no mérito a autuação, tendo em vista que, neste caso aqui, há intimação para a entrega de livros e documentos fiscais, certo? Com reintimação que não foram atendidas. Esse é o meu entendimento, senhores e senhoras. Obrigado, doutor Pierre. Processo em discussão. Doutor William Falcão, inscrito. Obrigado, senhor presidente. Talvez essa questão vá ser melhor discutida e deve ser melhor discutida no segundo auto, né? Porque apreciando o segundo auto de infração. No primeiro auto de infração, o termo de início requer o livro registro de controle de produção e estoque, o registro de utilização de documentos fiscais em termo de ocorrência, o RIFT, o razão e o livro diário. Concedeu o prazo de 10 dias, né? Concedeu o prazo de 10 dias e o contribuinte não apresentou esses livros. A autoridade salvante lavrou em seguida e mandou juntamente o termo de início, lavrou 4 termos de intimação. Nesses termos de intimação, ele não está pedindo exatamente que cumpra ou entregue para a fiscal algum documento. Está pedindo apenas justificativa, o doutor Pierre já falou, justificativa. E até está isso o pensamento dele a respeito. Mas, com a questão do embaraço, o doutor Matheus já leu o artigo 815, já leu o artigo 816, o fato de não ter apresentado, no caso, o documento solicitado já caracteriza o embaraço, a ação fiscal. O artigo 123, 8, C. Embaraçar a ação fiscal quando decorrente da não entrega de livros ou documentos fiscais ou nos prazos previstos na legislação, previamente solicitado pelo agente do fisco, no equivalente a 900 do fisco. A própria penalidade já diz. Acho que deve ser no segundo processo, mas justificar porque fez isso ou aquilo está bem no contexto da multa. A multa é deixar de entregar os livros e os documentos fiscais que foram solicitados. E, no caso, isso ocorreu pedindo a documentos fiscais e esses documentos fiscais não vieram aos autos. Os autos de infração que foram lavrados, precisou a autoridade fiscal ir buscar esses documentos nos sistemas da Receita Federal, no sistema da Cefaz, porque os documentos que ela queria exatamente investigar não foram entregues. Como citei o livro Razão, o livro diário, o livro de produção, ela pediu todos esses livros e não foram entregues. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Algum conselheiro inscrito para discutir essa questão? Ou seja, há um pedido formal da apresentação de livros e documentos e não foi entregue no prazo estabelecido. Está aí caracterizado embaraço à fiscalização. Doutora Helena, quer se manifestar? Ok. Eu vi assim uma mãozinha levantada, então. Então, não tendo maiores discussões com relação a esse processo, eu indago ao conselheiro relator como vota ao processo referente à infração 2018-04927, que trata de embaraço à ação fiscal. Eu conheço do recurso interposto, afasto as preliminares de nulidades arguídas e, no mérito, julgo procedente o lançamento, nos termos do julgamento singular e da apreciação da Procuradoria.
Eu indago se algum conselheiro vota em sentido contrário, considerando que tivemos um momento de debate, discussão. Então, neste aspecto, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas pela parte e, no mérito, a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral da outra Procuradoria do Estado. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa pauta e aqui, agora sim retomamos com a inversão feita, né, da ordem do processo, o processo 4348/2018, auto de infração 2018-06299, em que é recorrente NAP, Indústria Nordestina de Acessórios, e recorrido, célula de julgamento em primeira instância, Dr. Carlos César Quadros Pierre é o conselheiro relator, a indicação de procedência do feito em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Trata-se de embaraço à ação fiscal e passo a palavra ao conselheiro relator para anunciar. Senhores, agora vem a razão do pedido de inversão da pauta, né? Trata o auto de infração que foi lavrado após o que nós acabamos de julgar, certo? De embaraço à fiscalização. Embora o fiscal, nas suas informações complementares, faça referência a todas as intimações que foram objetos da autuação anterior, ele, na verdade, está autuando o contribuinte por falta de respostas às intimações realizadas posteriormente àquelas, certo? O contribuinte, em sua defesa, ele alega as mesmas nulidades do processo anterior, não atacando o mérito, né? Questão do ato designatório, que não tem número, que não houve a intimação regular do contribuinte e a ausência de motivação para a autuação. O julgamento de primeiro grau é igual ao do anterior, afasta as preliminares de nulidade e julga procedente a autuação. O parecer também é no mesmo sentido, afasta as alegações de nulidade e entende procedente o lançamento. Resumidamente, presidente, bem resumidamente mesmo, são esses esse o relatório. Obrigado, doutor Pierre. Na forma regimental, passo a palavra, então, ao representante da douta Procuradoria, doutor Matheus Viana, para as suas considerações. Doutor Pierre é sempre muito atento. Difícil discordar do doutor Pierre. E essa é uma das coisas, os argumentos já apontados, já delineados no processo anterior, no auto de infração anterior, ele fez bem a distinção do que seria embaraço à fiscalização e do que poderia resultar numa presunção de validade do ato praticado pelo agente. Porque aí haveria inversão do ônus, quando, na hipótese de ser solicitada alguma informação ao contribuinte, e o contribuinte simplesmente se omite. Essa solicitação de informação caracteriza um embaraço à fiscalização? Me parece que não, tem razão, doutor Pierre. Resulta numa situação mais grave ainda, numa presunção de que aquele ato infracional que está sendo imputado é válido. Ocorreu efetivamente. Ora, se o contribuinte se omite de apresentação mas não, situação ao contribuinte para que ele esclareça se aquele fato aconteceu ou não. E ele se omite. Ora, com os elementos que eu tenho, a presunção que o agente vai ter, o agente fiscal, é de que aquele ato ali, cujos elementos ele tem, são verdadeiros. E o que vai resultar nisso? Não vai resultar
infração por infração, não. Num lançamento por aquela conduta da qual o agente fiscal tem os elementos. É evidente que essa presunção que se instaura, que nasce a partir daquele momento em que o contribuinte se omite, é uma presunção relativa. No âmbito do processo administrativo, como é o caso agora, que está ocorrendo, o contribuinte poderia vir e apresentar documentos que se contrapusessem a esse ato que lhe está sendo imputado. Ora, mas no presente caso, o contribuinte repete desde o início da fiscalização em relação aos autos de infração que já foram aqui objeto de análise, ele repete os mesmos argumentos, ele não tem um argumento efetivamente suficiente, válido, para afastar as acusações que lhe estão sendo imputadas. Por tais razões, é que a Procuradoria, nesse presente caso, ou seja, considerando a distinção entre aquela conduta em que o contribuinte não entrega, dificulta a fiscalização, e aquela outra conduta do contribuinte em que ele autoriza daquele ato infracional que está sendo imputado, ou que lhe poderá vir a ser imputado, por conta dessa distinção entre a conduta e outra, é que, nesse caso, me antecipo já a manifestação, provavelmente, do relator, e sugiro, sim, que o caso aqui não seria de embaraço à fiscalização. Como nós já vimos até em outros processos, o contribuinte já foi autuado aqui, no exemplo, a falta de inclusão na base de cálculo do ICMS do IPI. Ele foi autuado por isso. Essa foi uma das indagações formuladas pelo agente fiscal numa daquelas intimações. Ele solicitou: por qual razão você não incluiu na base de cálculo do ICMS o IPI? Como ele não informação, não justificou, o que foi que o agente fiscal fez? Autuou o contribuinte por falta de inclusão na base de cálculo do ICMS do valor do IPI. Ora, essa mesma infração não poderia caracterizar um embaraço à fiscalização. Essa outra infração aqui, de mérito, já é muito mais gravosa, a falta de inclusão. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria sugere, no presente caso, que seja provido o recurso interposto, porque não está caracterizado, no presente caso, o embaraço à fiscalização. A simples omissão quanto à prestação de informações não caracteriza o embaraço à fiscalização, mas sim autoriza o agente fiscal a presumir que o ato infracional que ele está apontando efetivamente ocorreu. É esse o entendimento, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Algum conselheiro inscrito? Doutor William. Eu iria tecer maiores considerações, desenvolver meu raciocínio, mas agora é absolutamente desnecessário. Eu não tenho mais o que acrescentar, presidente, apenas para ressaltar. Pode seguir, doutor William. Ok. Doutor William, com a palavra. Ok. Obrigado, CBR. Bem, a legislação, né, do ICMS, às vezes, nos deixa confuso. Não é que eu esteja confuso no caso concreto, mas apenas para demonstrar. Se nós lermos o artigo 82 da ação fiscal, ele traz o seguinte relato, né? Mediante intimação escrita, são obrigados a exibir ou entregar, conforme o caso, mercadoria, documentos, livros, papéis ou arquivos eletrônicos de natureza fiscal ou comercial relacionados com o ICMS, vírgula, bem como prestar informações solicitadas pelo fisco. Bem como prestar informações solicitadas pelo fisco. O que foi que a autoridade fiscal fez nesses 4 termos? Ela pediu informações. E ela pediu amparada pelo artigo 82. Agora, vamos para a penalidade. A penalidade, o 123.8c, olha a penalidade. Embaraçar a
fiscal quando decorrente da não entrega de livros ou documentos fiscais nos prazos previstos na legislação, previamente solicitados pelo fisco, pelo agente do fisco. Ou seja, lá dá uns procedimentos, ela pode pedir, inclusive, informações, mas ela não prestar essa informação, não tem a penalidade correspondente. Está literalmente aqui na penalidade, viu? Né? Literal, é deixar de não entregar os livros ou os documentos fiscais que foram solicitados. Documentos fiscais solicitados. Solicitei o livro tal, solicitei o livro registro de entrada, solicitei a própria FD. Documentos fiscais. A penalidade lá, por prestar informações, efetivamente, ela não se encontra como penalidade. Agora, no meu entender, não, mas eu vou ler aqui. Na informação complementar, a agente fiscal escreveu dessa forma: o contribuinte não apresentou nenhum dos livros solicitados no TIF, termo de fiscalização, nem atendeu ao solicitado nos TI, termo de intimação, nem solicitou qualquer prorrogação de prazo. Isso nesse auto ela está dizendo. Ora, eu entendo que o que teria que ser feito, já que não entregou os documentos fiscais na lavratura original, em termos de início de fiscalização, pediu, deu 10 dias, não entregou, fez o auto de embaraço. É esse primeiro que nós já julgamos. Ora, mas eu preciso desses livros, eu vou tentar mais uma vez. Ela perfeitamente podia ter feito. De novo, o termo de fiscalização. Ó. O contribuinte não apresentou na primeira, mas aqui não pediu o termo de intimação novamente. Eu não vi esse termo. Eu estou olhando aqui no processo que foi digitalizado. Eu não vi o pedido novamente do termo de início. Estou vendo apenas o pedido repetindo os 4 pedidos que já foram formulados na primeiro processo. Não vi e poderia fazer. Inclusive, caso não apresentasse, aplicar a multa em duplicidade. Está no parágrafo 8º, se eu não me engano, da lei, que diz, na hipótese de reincidência livre de documentos fiscais, a multa será aplicada em dobro a cada prazo estabelecido e não cumprido, porque trata os artigos 82 e 82. Eu aí, colocando 82, que eu falei também, o problema foi lá no 128C. A súmula 9 do CONAT diz, em caso de reincidência de embaraço à fiscalização, a duplicidade da multa que se refere ao parágrafo 8º do artigo 123, esse parágrafo 8º que eu acabei de ler, limitar-se-á a 3.600 ofícios a cada infração. Ou seja, se fizermos a conta, a multa, a primeira multa por embaraço corresponde a 900 ofícios. Eu faço uma segunda multa. A segunda multa corresponde a 1.800 ofícios. E porque foi a terceira multa? Em dobro, de 3.600. Por isso que a súmula colocou, limitada a 3.600. Então, até pela leitura da súmula, pode-se fazer, né, auto por embaraço, até 3 autos pela mesma situação. Porque eu vi no começo dizendo, nesse daqui poderia até ter cobrado em duplicidade, mas não cobrou. A base de cálculo aqui são 900 ofícios também. Senhor presidente, o relatório. Relator William, pela ordem, doutor Pierre, com a palavra. Apenas para resumir o quadro. O primeiro auto de infração, ele trata da falta de entrega de livros e tudo mais. O segundo auto de infração, embora a fiscalização faça esse relatório que ela aproveita, né, ela se refere, inclusive ele diz aqui, que quanto às intimações anteriores, ou seja, a falta de entrega e tal, lavramos auto de infração de número 1804, tal. Após foi feita novas intimações, aí tem um novo auto. Ou seja, esse auto aqui trata de embaraço de fiscalização apenas das intimações posteriores para esclarecimentos. Certo? Ok. Doutor William Falcão. Presidente, é justamente isso que eu falei no meu relato. O auto
ação disso, o contribuinte foi intimado através de termos de intimação enviados por AR, após a lavratura de auto-infração por embaraço. Foi feito um auto-embaraço, que é aquele que a pena foi julgado, e ele foi intimado novamente por termos de intimação a apresentar documentos e a prestar informações. Ou seja, o que eu falei lá, eu vi os termos de intimação a prestar informações, que são as mesmas informações pedidas do outro, são 4 termos de intimação. Mas eu não vi o termo de intimação pedindo novamente os livros, apresentar documentos, né? Não fala mais livro, apresentar documentos e prestar informações. Prestar informações eu vi, mas a apresentar documentos, tal qual foi feito lá no termo de intimação, documentos, livros, eu não vi esse termo de intimação. Só isso. Segundo o doutor Pierre, realmente não há, nesse segundo momento, né, do embaraço, um novo pedido de documentos ou livros fiscais, apenas os termos de intimação para prestar esclarecimento. Não é isso, doutor Pierre? Ok, esclarecido esse ponto, eu indago se algum conselheiro ou conselheira alguma discussão adicional referente a esse processo. Doutora Mônica Castelo. Assim, senhor presidente, é porque eu apenas gostaria de que o entendimento do doutor William, porque ele leu o artigo 815 e depois leu a penalidade. Eu acho que eu não consegui compreender a conclusão do raciocínio dele. Eu gostaria que, se fosse possível, doutor William, o senhor pudesse me explicar, por gentileza? Que conclusão que o senhor chegou? Por exemplo, o senhor leu o artigo 815 e leu a penalidade. Isso significa o quê? Seu microfone, doutor William, tem que apertar. O que eu li é que lá para fazer a ação fiscal, está no artigo 82 da lei, estou vendo aqui para não dizer, diz que, mediante intimação escrita, né, para o contribuinte apresentar documentos, livros, papéis de natureza fiscal e, no final, bem como prestar informações solicitadas pelo fisco. Prestar informações, ele é intimado para prestar informações. Ele pediu aqui a ação. Justifica por que você não incluiu o IPI na nota? Ele pediu, prestou a informação. Está lá no artigo 82. No entanto, quando a gente vai para a penalidade, 123.8c, a penalidade não fala assim, ó, embaraçar a ação fiscal, quando decorrente da não entrega dos livros ou documentos fiscais nos prazos previstos na legislação. Eu entendo que aí ela se limitou a embaraçar só se não entregar livros e documentos. Se eu pedir informação, que ele agiu daquela forma, e ele não prestou essa informação, não caracteriza embaraço, não, porque ele não prestou aquela informação fiscal, automaticamente lavrou o auto, que foi os casos dos autos que já foram lavrados. Para mim, não está essa penalidade aqui no ser. Ele não atendeu um termo de intimação que pedia apenas uma informação. E para estar, no meu entender, tinha que ser colocado em embaraçação quando a coisa não entrega dos livros ou documentos fiscais, ou não responder ao esclarecimento formulado, alguma coisa assim. Aí eu não tinha dúvida nenhuma. Mas aqui só está entregar documentos fiscais ou livros fiscais. Documentos ou livros. Isso dos documentos. Doutora, é isso. Ainda? Quero, senhor presidente. Então, assim, eu estou concluindo que existe a obrigação determinada na lei, né, como o senhor mesmo leu, mediante intimação escrita, são obrigados a prestar informações solicitadas pelo fisco. Então, nesse caso específico, a gente está tratando de uma determinação, né, cumprida pela lei, né, que o agente fiscal ele não extrapolou a sua, digamos assim, a sua atuação. Ele tinha, sim, mediante o que está previsto na nossa lei, de solicitar essa informação, e assim o fez, mediante termo de intimação. E aí o senhor muito bem colocou que não existe a infração específica, né? Que é a do 123.8D, é isso? Não, 123, a embaraçar... perdão. Embaraçar a ação fiscal. Mas aí, assim, aí a gente entra naquela situação. Quando não existe uma infração específica, a gente vai para aquelas faltas decorrentes do não cumprimento de formalidades previstas na legislação. Ou seja, a penalidade vai cair de 900 para 200 UFIs.
É assim que eu entendo. A obrigação de apresentar informação, ela existe. Então, se não existe uma infração específica, a gente enquadra na 123.8D. É assim que eu Ok. entendo, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica, doutor William. Eu pergunto se algum outro conselheiro quer discutir a matéria. Entendo que já foi bem explicitado, né, o fato, os termos a que se referem, a não entrega ou não a resposta ao que foi solicitado, e cabe aos senhores decidirem se a procedência do feito, a improcedência ou a parcial procedência, entendendo que a doutora Mônica sugere a aplicação do 138D. É isso? Então, não tendo maiores discussões, ou algum outro conselheiro queira se manifestar, eu pergunto ao conselheiro, doutor Pierre, conselheiro relator, como vota para o processo em discussão. Eu conheço do recurso deposto. Doutor William? É assim, senhor presidente, esta proposição da conselheira Mônica, não era bom dar a parte para o doutor Matheus se manifestar? Já estamos prontos para julgar ou eu já estou... Eu fiz a indagação, se alguma outra manifestação. O silêncio eu entendo que é desnecessário, mas faço aqui, então, a pergunta ao doutor Matheus, até porque já se manifestou previamente, o que é que ele entende, ou se muda o entendimento, enfim. É uma prerrogativa que cabe aos senhores e aqui também ao doutor Matheus Viana, com a palavra, a qualquer conselheiro, inclusive procurador. Rapidamente, senhor presidente, sem mais delongas, a infração apontada, o fato descrito pelo agente fiscal foi embaraço à fiscalização. Se for embaraço à fiscalização e a penalidade específica embaraço à fiscalização, nós não podemos descaracterizar esse fato descrito como outras condutas. Ou é embaraço à fiscalização, ou não é embaraço à fiscalização. Essa é a razão pela qual me parece que a aplicação de qualquer outra sanção, como sugerido pela doutora Mônica, que é muito percussiente, sempre com um raciocínio muito ágil, ela é capaz de verificar certas situações, de constatar, mas me parece que pelo fato descrito na ação fiscal, que é embaraço à fiscalização, para embaraço à fiscalização não se enquadra na infração típica a aplicação de outra sanção implicaria na mudança do fato descrito. Não foram outras faltas, e o contribuinte foi acusado foi de embaraço à fiscalização. E é sobre embaraço à fiscalização que nós estamos nos manifestando. Por essa razão, a Procuradoria reitera a manifestação anterior. É isso, senhor presidente. Esclarecido, doutor William? Parecido, senhor presidente. Então, vamos dar prosseguimento aqui a nossa julgamento, doutor Pierre. Gostaria de fazer uma pequena manifestação. Foi não, doutor Saulo. Só uma observação que eu achei muito interessante, o doutor Matheus levantou, e eu entendi muito justo e muito pertinente ao caso. Haja vista que no auto de infração a gente entende que a descrição ela é o elemento necessário para assegurar o princípio da ampla defesa e o contraditório, né? Em relação ao fiscalizado. Então, de modo como foi feito, tendo o auto de infração se restringido à questão do embaraço, a mudança pelo julgador, né, em relação ao tipo de infração que está sendo determinada, que não encontra consonância aí com o fato descrito no próprio auto, viria aí a violar frontalmente o princípio da defesa, né? Desde o início, desde o primeiro grau, o agente, né, o fiscalizado, ele tem se defendido de embaraço à fiscalização. Então, modificar esse segundo grau, acredito eu que vai violar aí a questão da imparcialidade do julgador, que deve se ater aos limites da acusação ou do auto de infração descrito no fato. Então, tendo muito pertinente a observação do doutor Matheus e sou de acordo aí com ele nesse ponto, né? Fazendo aqui minha primeira manifestação no Conselho. Era só isso que tinha a observar, presidente. Obrigado, doutor Saulo.
mais alguma manifestação? Não, não tendo, eu queria até que os senhores depois me ajudassem. Em alguns momentos a gente perde um pouco aqui, mas levantem a mão que estarei sempre atento, né? Em alguns momentos foge um pouco, mas a palavra sempre facultada. O importante é que esclareçam todas as dúvidas, possam voltar com a certeza, a convicção e os elementos que constam no processo. Agora, doutor Pierre, pergunto como vota. Eu conheço o recurso interposto, pasto as preliminares arguídas e, no mérito, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o lançamento fiscal. Pela ordem, doutor William Falcão. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Doutora Helena. Eu acompanho o relator. Doutora Mônica. Senhor presidente, conforme eu me manifestei, eu entendo que é possível, sim, a gente aplicar outras faltas. Inclusive, nós temos feito isso, sim, em segunda instância, quando a gente altera a penalidade, né? Se fosse assim, quando chega aquele velho caso aqui, do 123, 3G, ninguém poderia alterar para o 123.8L, né? Então, aí é o que tem sido feito, até não por unanimidade, mas pela parcial procedência, né? Assim, pela maioria dos votos, e tem sido feito. Por que não poderia ser feito nesse caso também? Já que quando chega na segunda instância, a gente também está alterando a penalidade, né? Então, em função disso, eu não vejo nenhum cerceamento aí do direito de defesa do contribuinte, ao contrário do que foi levantado aqui, e entendo sim que existe uma obrigação na lei que diz que é possível, sim, solicitar informações e que são prestados se caracteriza embaraço. Não está especificado na questão do embaraço, mas está em outras faltas. Por conta disso, eu sustento a possibilidade de aplicação de outras faltas. Obrigado, doutora Mônica. Pela ordem, doutora Sandra Arraes. Como relator, senhor presidente. E o doutor Saulo, como vota? Eu me manifesto de acordo com o relator e aqui eu faço só mais uma observação breve. No processo penal, que eu tinha mais intimidade durante a minha estada na magistratura, a gente tem uma figura chamada emendátio libelli e mutatio libelli, né? São duas questões diferentes. Mas entendo que o processo acusatório do processo penal ele é semelhante ao processo acusatório do administrativo e infracional tributário. De modo que o fiscalizado ele se defende dos fatos atribuídos a ele, não da qualificação jurídica que ele é imputado, né? Se os fatos dessem sejam a uma penalidade diversa, os mesmos fatos, aí tudo bem. Eu entendo que poderia haver a mudança na capitulação, já visto que ele está se defendendo dos fatos. Entretanto, não me parece ser esse o caso dos autos. Então, nesse caso, havendo a modificação dos fatos para atribuir uma outra penalidade, eu acho que há a violação expressa aí, sim, ao princípio da ampla defesa, já que desde o primeiro grau ele vem se defendendo de embaraço à fiscalização. Então, nesse sentido, entendo não ser possível a modificação da penalidade e acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor Saulo. Então, esta Câmara, por maioria de votos, primeiro, por unanimidade de votos, conhece o recurso, nega provimento para afastar as preliminares de nulidade. E, por maioria de votos, mérito, julgar improcedente a acusação fiscal. Então, conhece do recurso, dar provimento para modificar a decisão de primeira instância para julgar improcedente. Como falei, por maioria de votos, voto contrário à da conselheira doutora Mônica, que sugere a aplicação da penalidade 123.8D e outras faltas. De acordo com a manifestação oral da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Gena Neto, que representava. Eu indago aos... Presidente, porque logo no começo, por unanimidade, julga improcedente. Não. Tem... Na verdade, a unanimidade foi das nulidades. As nulidades. Mas julga improcedente, né? O recurso. Desculpe. Na verdade, prejudicado até porque as penalidades, as preliminares de nulidade deixam de existir. Então, o que nós apreciamos de alguma forma, né? Mas no mérito, a improcedência, ela prevalece.
Senhores, sugiro um pequeno intervalo, é possível? Então, um pequeno intervalo de 10 minutos, retornaremos daqui a 10 minutos, ok? Retornando à nossa sessão, processo de recurso 43.884, em a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra para relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Bom dia novamente a todos. Ambos os processos se referem a deixar de escriturar nas entradas, falta de escrituração de documentos fiscais relativos às entradas, certo? Só que um auto de infração se refere a mercadorias isentas, não tributadas, e a outra se refere a mercadoria normal. É isso. São suscitadas as mesmas nulidades e o processo é julgado procedente na primeira instância e no parecer também é procedente a aplicação da penalidade do 123, 3G. Precisa de maiores detalhes, senhor presidente? É um processo bem simples, todos dois. Doutora Mônica, por uma questão até mais didática, e que a gente possa, vamos nos concentrar nesse processo, para 2018-0884, em que ele aplica a Certo. penalidade de 126, a multa, apenas a multa. E aí, posteriormente, passaremos para um outro processo, inclusive tem uma penalidade distinta, 103, 3G, é isso? Então, vamos Tá certo. só fazendo o destaque, né, as nulidades são as mesmas, mas com relação à aplicação da penalidade, acredito que poderá haver alguma discussão. Tá certo. Vamos ver aqui. O senhor está me ouvindo, né? É porque eu estou em outra tela do computador. Bom, a acusação fiscal refere-se à falta de escrituração de documentos fiscais relativos às entradas. O contribuinte deixou de escriturar na escrita fiscal digital, no SPED, as notas fiscais eletrônicas de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária e isentas. Nas informações complementares, o auto de infração, o agente fiscal relata que realizou o cruzamento de informações de SPED do contribuinte, que o contribuinte foi intimado por 3 vezes a se pronunciar e comprovar as respectivas escriturações, conforme relação de planilha em anexo. Foram considerados infringidos os artigos da escrita fiscal digital, que é do 276A até o 276G, inciso 1 do decreto, e foi sugerida a penalidade do 126 da Lei 12.670, alterada pela 16.258. Tempestivamente, a empresa apresentou impugnação, alegando preliminar de nulidade por omissão do ato designatório da ação fiscal, nos termos de início e de conclusão, pela falta de intimação regular da empresa e por falta de motivação do ato administrativo, requer a nulidade do auto de infração. Não ataca no caso mérito, como nós já sabemos. Por meio do julgamento, a julgadora singular rejeitou as preliminares de nulidade arguídas pelo impugnante, decidindo pela procedência da ação fiscal. Quanto à penalidade, ela entendeu que a infração praticada pela autuada estava devidamente tipificada no artigo 123, 3G, da 12.670, alterada pela 16.258, aplicando os mesmos 10% do valor da operação omitida. Entende, nesse caso, que não cabe a aplicação da atenuante do artigo 126 da Lei 12.670. E resignada, a empresa interpôs recurso ordinário, trazendo os mesmos argumentos impugnatórios. Requer que seja declarada a nulidade ou improcedência do auto de infração. Por meio do parecer, a assessoria processual tributária, após afastar as preliminares arguídas e analisar as questões trazidas nos autos, o processo entendeu que a decisão singular merece ser confirmada em sua totalidade. A Procuradoria acolheu o parecer em sua totalidade. É o relatório do primeiro auto. Obrigado, doutora Mônica. Estamos só destacando. O lançamento aplica o artigo 126,
julgamento singular, o 123.3G, e o parecer também sugere a aplicação do 123.3G, não é isso? Passo a palavra, então, ao doutor Matheus Viana Neto para manifestar-se sobre o processo relatado. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, Neide. Bem, no que se refere às nulidades suscitadas, elas se reproduzem, se repetem. Então, só para deixar marcado que a nulidade no recurso ordinário, que é a parte suscita, é a nulidade da auto-infração em virtude da omissão do número do ato administrativo que designou a ação fiscal, na verdade está contido nos autos. A falta de intimação regular da empresa, ela foi intimada diversas, inúmeras vezes. Então, não se aplica esse argumento, E a nulidade da motivação do ato administrativo de conclusão da auto-infração e a imprestabilidade de seus efeitos jurídicos. Ora, o motivo da auto-infração foi a não escrituração do documento fiscal. E aí vem a questão seguinte, que é a falta de escrituração do documento fiscal, que é a sanção a ser aplicada. A Procuradoria tem se manifestado no sentido de que, quando o agente fiscal descreve o fato, é esse fato que deve ser aplicado, em razão da especificidade. Se nós analisarmos a descrição feita pelo agente fiscal em relação ao fato descrito, ele diz o seguinte: o contribuinte deixou de escriturar, né, a escrituração fiscal digital e o SPED, as notas fiscais de entradas. Esse foi o fato descrito pelo agente fiscal. Se o fato descrito pelo agente fiscal foi a falta de escrituração, qual a sanção aplicada, a ser aplicada? Não é do artigo 126, como ele próprio sugere. Interessante, o agente fiscal, ele descreve a infração, que é a falta de escrituração, e sugere a aplicação do artigo 126. A Procuradoria tem se manifestado no sentido de que, em decorrência da especificidade, deve ser aplicada a sanção, sim, que está tipificada lá no artigo 123, 3G. 3G, e aqui, senhores, o 123, 3G, ele é muito claro quando diz... Deixa eu ler aqui para os senhores. 123, 3G. Ele diz o seguinte... Relativamente à documentação e à escrituração, 123, 3G. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio de registro de entradas, inclusive em sua modalidade eletrônica, conforme dispuser a legislação, o documento fiscal relativo à operação ou prestação. Pronto. Multa equivalente a 10%. Então, me parece que, diante dessa especificidade da sanção aqui prevista, essa deve ser a sanção a ser aplicada. Porque, quanto à falta de escrituração em si, não há absolutamente nenhuma discussão a respeito dessa matéria. Os documentos fiscais, efetivamente, não foram escriturados. Se eles não foram escriturados, e aí não há nenhuma contraprova em relação a isso, a aplicação da sanção deve ser essa prevista no artigo 123, 3G. E é nesse sentido, senhor presidente, sem maiores delongas, que a Procuradoria se manifesta, então, pelo improvimento do recurso e a manutenção do auto de infração, mas com a sanção antes referida, que é do 123, 3G. Em termos de ônus, o ônus é o mesmo, tanto em um quanto o outro. Mas me parece que a mais correta, mais adequada para presente caso, é a do 123, 3G. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Doutor Wilton Falcão. Vitor Pierre saiu? Não. Está presente, está presente. Senhor presidente, aqui é aquele
né, foi falado no começo da mudança da penalidade do 123.8L. Olha, não se discute que aqui, eu não estou discutindo, do contrário à acusação, que foi a falta de escrituração dos documentos fiscais. Está claro, o contribuinte deixou de escriturar na FD as notas fiscais de entradas. Por que a fiscal aplicou o artigo 126? Por conta que ela está levando que essas notas eram de mercadorias feitas à submissão tributária e mercadorias isentas. Aí aplicava, né, a questão da atenuante do 126. A julgadora viu que não tem mais essa atenuante. Por quê? Porque a penalidade do 123, 3G, é de 10%. O 126, isso com a lei 16.258, 2017, é 10%, é 3G. E o 126 também é 10%. Então, aplica logo a legislação. Inclusive, eu sempre defendi isso, que for fazer 123, 3G, né, que é a penalidade específica, com atenuante, né, ou combinado com artigo 126, e aplica, na época, o 126, que era mais branco. Hoje está 10%, a julgadora mudou. Para mim está correto o que ela fez. Agora, senhor presidente, a questão é que essa penalidade, você deixa ou de escriturar no fiscal de entrada ou deixa de escriturar no fiscal de saída, né? Tinha isso. A penalidade do 3G é só para notas fiscais, registro de entrada. Saída não tem. Ou seja, se a saída não tem, você vai cobrar o imposto ou então fazer uma aplicação de cobra o imposto, pode cobrar, e pode também cobrar a penalidade por deixar de escriturar. Qual a penalidade de deixar de escriturar? Não tenho dúvida nenhuma que é a 8L, omitir informações na FD. Ele emitiu a nota e não escriturou a nota fiscal de saída lá na FD. Se eu penso assim para a nota fiscal de saída, estou pensando nisso já há algum tempo, eu penso a mesma coisa para a nota fiscal de entrada. Tem a específica, o doutor Matheus acabou de falar, pelo princípio da especificidade, é a 3G. E o 8L está de graça? Ou eu vou dizer, não, a 8L é para casos que não estejam aqui. Não, tem duas penalidades para a mesma situação. Se eu não declarei na FD a nota fiscal, eu omiti. Se eu não declarei na FD, tem a penalidade, deixei de escriturar, mas há duas penalidades. O que é que o artigo 112 do CTN diz? Eu acho que é o inciso 4, diz, na questão da penalidade, se alguém tiver aí, isso eu acho. Mas de alguma coisa nesse sentido, quanto à aplicação da multa, há duas multas, eu entendo que há duas multas, para a mesma situação. Essa é específica, né, já que diz nota fiscal de entrada, lá diz omitir informações, né, na FD. Duas penalidades. Uma mais 10%, que é a 3G, e a 8L menos gravosa, 2%, limitada a 1.000 FIIs. Então, sempre eu defendo, no caso específico, de ir pela penalidade 123.8L. É isso. Doutor Pierre, com a palavra. Apenas para esclarecer, tendo em vista a presença do doutor Saulo, e esse entendimento é um entendimento agora exposto pelo William, é um entendimento da Câmara Superior. Né? Mais alto. Apenas para esclarecer, tendo em vista a presença do doutor Saulo, né? Nós já tivemos muito debate sobre isso, temos um posicionamento de algumas pessoas aqui já em sentido favorável e contrário ao que o William relatou, né? Eu me acosto ao mesmo posicionamento e a Câmara Superior tem adotado esse posicionamento agora exposto pelo doutor William de aplicar o 112 do CTN, né, da multa menos gravosa, do 123.8L. Só isso, senhor presidente. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Doutor Matheus? Doutor Saulo, ficou claro essa questão que foi colocada agora pelo doutor William, e a penalidade específica, 123.3G, e há também a aplicação do 103.8L, é outra penalidade, que é mais favorável ao contribuinte. Seria até interessante, doutor William, se puder fazer a leitura do 123.8L, é possível? O 123.8 tem o seguinte
Eu. 8L. Omitir informações em arquivos eletrônicos ou nestes informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente. Ok, doutor William. E tem ainda a limitação, né? Aí, senhor presidente, só para mais rápido do que eu leio, só para ver a questão, ó, o G, eu deixei de escriturar o documento fiscal, o G, né? A questão toda é essa, deixei de escriturar o fiscal, é o G. Eu omiti as informações em arquivos eletrônicos, que é FD, né? É 2%. Eu escriturei a nota fiscal errada, não é a G. Ao mesmo fato, a nota está escriturada, mas está errada. Já vem para o L. É a confusão toda essa daí. Eu entendo que há duas penalidades, né? E, além do mais, se for nosso fiscal de saída, não se aplica a G, porque tem a penalidade para G, você tem que ir para L. Ok, doutor. Obrigado. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Então, pergunto à conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, como vota para o processo. Senhor presidente, eu voto por afastar as preliminares suscitadas, conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar procedente o auto de infração, os termos de julgamento singular e do parecer, aplicando a penalidade 123.3G, senhor presidente. Desculpe aqui. O microfone estava desligado. Na sequência, a doutora Sandra Reis. Doutora Sandra, por favor. Bom, eu já vou ter que discordar com a doutora Mônica e aplicar a penalidade 123, 8L, que é a mais benéfica, e que se enquadra bem, como o doutor William já expôs. Ok, obrigado, doutora Sandra. Doutor Saulo. Senhores conselheiros, foi muito boa a explanação do conselheiro William, também foi muito boa o relato aí da conselheira Mônica, mas, na minha visão, a gente faz uma análise aqui do 112 do Código Tributário Nacional e ele é muito claro, né? A lei tributária que define infrações, e é o caso dos autos, ou que lhe combina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto a capitulação legal do fato, é o que diz o inciso 1 do artigo 112 da lei mais abrangente, que é o Código Tributário Nacional. Quando a gente transmuda esse entendimento para dentro da lei 12.670, e aqui, de fato, eu concordo com o doutor William, que há vários artigos que podem se enquadrar no mesmo fato, né? Ou seja, isso é uma dúvida. Então, em caso de dúvida, dando cumprimento aqui ao Código Tributário Nacional, eu sigo o posicionamento do conselheiro William, no sentido de enquadrar a infração no artigo 123, 8L, multa de 2% limitada a 1.000 ofícios. E essa é a minha manifestação, presidente. Obrigado, doutor Saulo. Doutor Pierre, como vota? Acompanha a relatora, a divergência, presidente. Primeira divergência da doutora Sandra. Doutor Pierre. Doutor William Falcão. Senhor presidente, acompanho o primeiro voto divergente. E doutora Helena. Conforme eu já me manifestei em outras oportunidades, eu entendo que omissão de informação não se confunde com falta de escrituração, então eu vou acompanhar a relatora, porque eu entendo que é o caso, conforme descrito no próprio relato da infração,
o que houve foi uma falta de escrituração dos documentos das nossas fiscais de entrada, que há uma penalidade específica prevista no artigo 123.3g. Então, eu acompanho a relatora. Obrigado, doutora Helena. Então, esta Câmara, por decisão unânime, né, afasta as preliminares, conhece o dá parcial provimento no mérito, né, com relação à mudança da penalidade a ser aplicada. Por maioria de votos, esta Câmara decide pela aplicação do 123.8L. Votos contrários à doutora Mônica, à doutora Helena, doutora Mônica, conselheira relatora, e a doutora Sandra, ficará designada para lavrar a respectiva resolução. Contrário ao entendimento, né, do parecer e também da adesão de primeira instância e também da manifestação do procurador. Esta decisão para o processo foi relatado pela conselheira Mônica. Nós estamos agora no último processo da pauta, processo de número 4357, auto de infração 2018-05890, dígito 2, recorrente NAP Indústria Nordestina de Acessórios, recorrido em sério julgamento de primeira instância, a conselheira relatora, a doutora Mônica Maria Castelo. Como foi o processo de guarda semelhança, que foi agora votado, para o relato, acredito, de uma forma breve, né, porque o que diferenciou é apenas a aplicação da penalidade específica, no caso a 3G, né, com a palavra da doutora Mônica. Obrigada novamente, senhor presidente. Então, a acusação fiscal se refere à mesma situação, deixar de escriturar no livro próprio, fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, o documento fiscal relativo às operações de entrada de mercadorias. O contribuinte deixou de escriturar na escrita fiscal digital, seu SPED, as notas fiscais eletrônicas de entradas, diferentemente do outro, referente às mercadorias sujeitas à tributação normal, certo? Nesse caso aqui, foi sugerida a penalidade do 123.3G, da 12.670, alterada pela 16.258 de 2017. A empresa tempestivamente apresenta impugnação, alegando aquelas preliminares conhecidas, né, requerendo a nulidade do auto de infração. No julgamento, a julgadora singular, ela rejeita as preliminares de nulidades arguidas pela impugnante, decide pela procedência da ação fiscal. Com relação à penalidade, ela discorda da forma como foi aplicada a metodologia de cálculo feita pela fiscalização. Fiscalização, ela entendeu que em algumas situações que era menor, ela aplica uma vez o valor, a multa, uma vez o valor do imposto, quando é menor. E quando é normal, assim, né, quando uma vez o valor do imposto vai ser maior, aplica, no caso, a 123.3G, que é 10%, a multa 10%. Essa é apenas a divergência. A julgadora singular entende que deveria ter sido aplicado 10% sobre tudo, independente de ser maior ou menor. Isso ocasionaria, pelo julgamento singular, um lançamento complementar. O auto de infração dá 132, alguma coisa assim, a multa 132, e com o julgamento da julgadora singular daria 158, alguma coisa nesse sentido. Mas que, devido a essa questão do lançamento complementar, ela se restringe ao valor da autuação. Essa é somente a única observação que é feita com relação a isso, mas opina também pela aplicação do 123.3G, da 12.670, alterada pela 16.258. E resignada, a empresa interpõe recurso ordinário, trazendo os mesmos argumentos impugnatórios, e requer que seja declarada a nulidade ou improcedência do auto de infração. A assessoria processual tributária, ela também afasta as preliminares arguídas e entende da mesma forma que a decisão singular, e ela merece ser confirmada em sua totalidade. E a Procuradoria acolhe o parecer. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica. Então, na forma regimental, doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Senhor presidente, os argumentos
já expostos anteriormente, já definem o resultado da sanção a ser aplicada. No entanto, só apontar uma questão que é interessante, que é como as expressões utilizadas, elas podem ser alargadas ou podem ser restringidas de acordo com a interpretação, de acordo com o contexto, de acordo com vários elementos, inclusive até o posicionamento, diria, ideológico do intérprete. Mas veja, lá na infração apontada do artigo 123.3L, fala em omitir informações. Qual o alcance da expressão omitir informações em arquivos eletrônicos? E lá na 3G, ela fala em falta de escrituração. Afinal, deixar de escriturar é uma omissão? Essa é a discussão que acabou resultando na aplicação da sanção mais benéfica do L. É que o ato de deixar de escriturar estaria contido na expressão omitir, razão pela qual não deve se aplicar a penalidade que está no 3G, porque falta de escrituração não deixa de ser uma omissão. Então, veja como as expressões elas podem ser alargadas ou podem ser restritas. A Procuradoria tem dado interpretação em relação a essas expressões, omitir, que no caso dessa sanção do L, 8L, ela não está incluída nessa expressão. Diferença no que se refere a esse auto de infração e o auto de infração anterior é quanto ao tipo de mercadoria. Na mercadoria anterior, na operação, nas notas fiscais não registradas, referia-se a mercadorias isentas ou não tributadas. E nessa, as mercadorias que deixaram, as notas fiscais que deixaram de ser escrituradas, referem-se a mercadoria sujeita à tributação normal. Essa é a única diferença, no resto é a mesma coisa. Bem, a Procuradoria entende, como falei anteriormente, que em relação a omitir informações, em relação a essa expressão utilizada pela nossa lei, ela não está abrangida, ela não abrange a falta de escrituração prevista lá no 3L. Essa é a razão pela qual tem se manifestado, tem insistido a Procuradoria de forma muito singela, que deve ser aplicada, nesse caso da falta de escrituração, quando está descrito esse ato, a penalidade específica da falta de escrituração. Mas meras considerações que certamente, senhor presidente, deverão ser afastadas pelos senhores conselheiros, pela maioria do conselho. Mas é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, pela aplicação da 3G. É porque nós tivemos um pequeno lapso aí na transmissão, mas compreendemos que não tem um entendimento da aplicação do 123 3G. Processo em discussão. Doutora Mônica, com a palavra. Não, é porque esse processo, assim, essa matéria de fato já foi bastante discutida, né? Eu entendo que, de fato, existe uma diferença, aqui não se trata, além da questão da especificidade, é o próprio entendimento do que significa a questão da omissão. Mas a gente tem colocado, a falta de escrituração é uma omissão realmente total, não existe nenhuma escrituração. Né? Enquanto você omite informações, que é a do 123.8L, você pode escriturar, você escritura o documento. O documento ele é escriturado, mas faltam elementos, você omite elementos daquela escrituração, como é o caso de uma alíquota, o imposto, a data, né? Então, você omite informações, mas existe a escrituração. Tá? Então, assim, a questão é realmente tentar puxar uma interpretação por uma questão de favorecimento.
Mas digamos que se a penalidade fosse exatamente a mesma, 10%, não tinha como ser aplicada a omissão uma falta de escrituração. A falta de escrituração, ela não está escriturada. Na omissão são elementos dessa escrituração. A escrituração é feita, mas são elementos que são omitidos. Então, não tem como confundir realmente as duas situações. Mas isso já é uma matéria vencida, né? Então, é por isso que eu mantenho. Não é uma questão apenas de teimosia, mas é realmente uma questão de entendimento. Eu realmente entendo dessa forma, tá? Então, como muito bem colocado pela Procuradoria, pela questão da especificidade, por se tratar realmente do caso, é que eu concordo aqui, dou conhecimento ao recurso, nego o provimento, afasto as preliminares suscitadas, e no mérito entendo pela procedência da autuação nos termos de julgamento singular e do parecer. Doutor Marcelo. Microfone, Marcelo. Desculpa, eu também esqueço às vezes, né? Senhores, pergunto se ainda há alguma consideração a ser feita. Processo guarda semelhança com o processo anterior. A doutora Mônica já se manifestou sobre o voto, né? E se há algum voto sentido divergente daquele que foi pronunciado anteriormente, em que apenas a doutora Mônica e a doutora Helena foram favoráveis a manter a acusação do 103 TG. É isso, doutora Helena? Queria fazer só uma observação. Pode falar. Observação singela aqui, as manifestações da doutora Mônica foram muito inteligentes e coerentes. Entretanto, quando a gente analisa aqui o dispositivo presente no artigo 123.8L, e na minha visão, a FD ela é um arquivo, né? Um arquivo eletrônico. Então, quando você omite informações em arquivo eletrônico, ainda que ela seja uma prestação ou uma operação, não deixa de ser uma omissão de informação. Né? Então, omitir informações em arquivos eletrônicos. Né? Talvez aí a interpretação e a dúvida seja em relação a essa primeira expressão aqui, omitir informações em arquivos eletrônicos. Então, se você omitir uma prestação num arquivo eletrônico, que é a escrituração, é uma omissão de informação, no meu entendimento, claro, respeitando muito as opiniões em contrário. E ainda que assim não fosse, me parece que fica muito demonstrada a dúvida em torno do assunto, né? O que atrairia a aplicação do artigo 112.1. Era só essa a manifestação, presidente, só para fazer essa consideração específica quanto à interpretação não da palavra isoladamente, mas de uma expressão em conjunto, como consta da linha L. Apenas isso, presidente, agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Saulo. Eu vou colher os votos, até porque há essa diferença, né? A doutora Mônica já se manifestou, pela ordem, a doutora Sandra, aplicação dos Bom, 123G ou 123.8L, como o processo anterior. Doutor Saulo. Mesmo modo, presidente. 123.8L. Perfeito. Doutor Pierre. Acompanha a divergência. Doutor William. Acompanho o voto divergente, senhor presidente. Eu acompanho a relatora. Eu acompanho a relatora, conforme já manifestado. Ok. Então, esta Câmara, por decisão unânime, afasta a preliminar de nulidade por maioria de votos, decide modificar a decisão de procedência para parcial procedência com a aplicação da penalidade prevista no 103.8L, diferentemente era do entendimento da outra Procuradoria, e, no caso específico, por ter sido voto vencedor, a doutora Sandra fica designada a elaborar a resolução. Senhores, chegamos ao final da nossa sessão. Em assuntos gerais, eu indago se algum assunto a ser tratado ou discutido relacionado à nossa sessão.
silêncio indica que não há nenhuma matéria, nenhum assunto a ser discutido. Então, agradeço a todos pela participação desta sessão, especialmente pelo respeito, discussão e também o compromisso dos membros desse conselho. Nada mais a ver a tratar. Encerro os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 7 de abril, às 8h, e faço aqui a leitura, né, dos processos que constarão na pauta do dia 7. São processos também relacionados a essa empresa, e encerraremos, né, esta sessão, esta semana, em que 22 processos foram apreciados. Amanhã teremos relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, com 2 processos 4265 e 4266, e processo da relatoria da doutora Sandra Reis Rocha, processo 4065 e o 4354. Então, esta é a nossa pauta para amanhã. Desde já, desejo um bom restante de dia, né? Um final de manhã, início de tarde. Temos algumas reuniões agendadas e até amanhã, se Deus quiser.